Sou o pastor Romero Soares. Eu venho falar com você nesse vídeo sobre o novo nascimento. Mas antes de falarmos sobre o novo nascimento, eu queria pedir a você que nos ajudasse a divulgar a palavra de Deus. Todas as vezes que você comenta, que você deixa o seu like, o YouTube entende que você gostou dos nossos vídeos. Então compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o que você achou, o que essa palavra falou com você. Deixa nos comentários aí embaixo, né, para que você possa nos ajudar. Eu quero falar sobre o novo nascimento. Em João 3, a gente vê que Nicodemos era um dos principais, né, nos dias dele. Ele era mestre e ele vai ter com Jesus e ele fala algo para Jesus. Veja o que Nicodemos vai dizer para Jesus. João 3, no versículo 2. De noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus vai responder. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você vê que quando ele fala para Jesus, até reconhecendo que ele era vindo da parte de Deus, Jesus vai dizer para ele sobre o novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito, né? São dois nascimentos. O nascido de novo, ele nasce primeiro da água e depois do Espírito. Como eu posso nascer da água? Da água eu vou nascer de novo quando eu me arrepender, quando houver arrependimento sincero, arrependimento que de certa forma me leva a tomar uma atitude de renunciar à vontade da carne, renunciar ao pecado e procurar viver a vontade do Espírito. Então, o primeiro passo para ser um nascido de novo, nascido de Deus, é nascer da água, do arrependimento. Se arrepende, confessa seus pecados, se batiza nas águas, confessando o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se entregando a Ele e buscando o novo nascimento no Espírito, que é o segundo passo para os nascidos de Deus, principalmente para aqueles que querem ver o reino de Deus, quer dizer, que querem ser salvos, que amam a sua vida, que amam a salvação. Os que amam a salvação procuram nascer de novo, através da água e também do Espírito. Então, para nascer do Espírito, o que eu faço? Para nascer do Espírito é buscar a Deus depois de ter se arrependido, depois de ter se batizado, assim como Jesus diz em Marcos 16, que ele dá ordem, né, para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer, né, será condenado. Então, a salvação vem para os que creem. Por isso que João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, a vida eterna, é para os que creem, e creem de forma que ouvem e obedecem os ensinamentos do Senhor Jesus. No momento que Nicodemos chega até Jesus e reconhece que ele era vindo da parte de Deus e que ele faz essa pergunta, o próprio Nicodemos não entendeu o que era nascer de novo. Pode um homem sendo velho nascer segunda vez, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Ele não entendeu sobre o novo nascimento, sobre nascer da água e do Espírito. E Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente vem até Jesus, a gente vem para também buscar de todo o coração. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, para nascer do Espírito, eu preciso buscar de todo o coração. Eu preciso me entregar e buscar de todo o coração para que eu seja batizado no Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor seja sobre mim. Porque se eu não nascer do Espírito de Deus, se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não for um nascido do Espírito, jamais eu vou deixar de fazer a vontade da carne para poder fazer a vontade de Deus. Eu vou ter plena condição
né, de fazer a vontade de Deus somente quando eu tiver o desejo, a sede de buscar, para ter o Espírito dele para me guiar, para me orientar, para falar comigo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Vê que o Senhor Jesus ensinava para as multidões, ensinava os discípulos, as multidões, e ele vai dizer, quando ele vai subir, que ele enviaria o seu Consolador, que é o Espírito Santo, que não deixaria o seu povo só, não vos deixarei só, enviarei o meu Consolador. E ele há de vos ensinar todas as coisas, e vocês lembrarão de todas as coisas que eu vos disse. Então o Espírito Santo nos faz lembrar, o Espírito Santo, ele nos orienta, o Espírito Santo fala conosco, né? Até Apocalipse 2,7, a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala à sua igreja, o Espírito Santo fala com o seu povo. Então se eu não der ouvidos à voz do Espírito Santo, se eu não tiver o Espírito Santo, de forma alguma eu vou ser um nascido de Deus. Para ser nascido de Deus, eu preciso ter, né, o Espírito Santo. Então primeiro eu vou nascer da água, segundo eu vou nascer do Espírito. Porque se eu não for nascido da água, nascido do Espírito, jamais eu serei salvo. Então fica aí para você que nos assiste esse ensinamento, para que se você não é um nascido de Deus, você venha buscar ser nascido de Deus por meio da água e do Espírito, nascendo, né, de novo para uma nova vida. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ninguém se torna uma nova criatura fora de Cristo. Nós nos tornamos uma nova criatura tendo a nossa vida na rocha em Cristo Jesus. Somente quando você é nascido da água e do Espírito que você se torna uma nova pessoa. E se você não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Há muitas pessoas que não acham importante levar a sério, né, a fundo, ao ponto de se entregar completamente. Tem gente que acha que não é necessário abandonar o pecado, que Deus vai ter misericórdia, que Deus ele vai, né, estar salvando a pessoa, entendendo que ela foi fraca de qualquer forma. Não é bem assim. Deus perdoa os nossos pecados, Deus é paciente, Deus é longânimo para conosco, mas nós temos a necessidade de ser nascido de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele falou com Nicodemos que para que a gente venha ver o reino de Deus, para que haja salvação, há necessidade de nascer da água e do Espírito. Não prolongue essa decisão. Decida se arrepender, decida se entregar, se arrependa, se batize logo, entregue logo a tua vida a Jesus, procure ser nascido do Espírito, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não consegue ver o reino de Deus. Então, se você ama a sua alma, se você ama a sua vida, você vai lutar para nascer da água e também do Espírito. Não deixe para depois. Eu fiz um vídeo, né, sobre o carceleiro, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas vai pregar para o carceleiro, e até falei que aquele homem, com a primeira palavra que ele ouviu, ele decidiu se entregar. Se batizou ele e sua casa, assim como Paulo tinha dito para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele decidiu crer, tomou uma atitude, se batizou e creu no Senhor Jesus. Faça a mesma coisa, porque às vezes você já ouviu muitas palavras, Deus já falou com você muitas vezes e você está empurrando isso para frente, está deixando para uma outra oportunidade. Depois eu faço, mais para frente eu faço. Quando a gente ouve a palavra de Deus, é para tomarmos uma atitude naquele momento. A nossa vida nunca vai mudar se não tomarmos uma atitude. E a salvação é algo muito sério. Não deixe o tempo passar. Tome logo uma atitude. Se entrega logo. Procure logo nascer da água e também nascer do Espírito. Espero que essa palavra tenha falado com você e que Deus lhe abençoe.